Bom dia, que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração nesse exato momento, que a sua graça te envolva como um manto de proteção e que o Espírito Santo já comece a falar ao seu íntimo antes mesmo de você terminar de ouvir essa primeira saudação. Você abriu os olhos hoje de manhã e o primeiro pensamento que veio à sua mente foi de preocupação. Foi um peso, uma angústia, uma situação que parece que não tem saída. Uma notícia que talvez você esteja esperando e ela não chega. Uma porta que até agora não se abriu. Um problema familiar que tira a sua paz. Uma dor no corpo que insiste em permanecer. Uma tristeza que você não consegue explicar, mas ela está aí dentro do seu peito desde a hora em que você acordou. Talvez você tenha acordado com o coração acelerado, com aquela sensação de que algo ruim está para acontecer, com lembranças da noite que passou, com os olhos ainda inchados de uma madrugada de lágrimas ocultas, com orações que pareciam não ter passado do teto. Ou você acordou hoje com a expectativa de um milagre, com aquela fé queimando no peito, com a certeza de que hoje é o dia da virada, hoje é o dia da resposta, e você está sedento por uma palavra de confirmação que venha direto do trono de Deus? Então fique aqui comigo, porque essa oração chegou até você hoje de manhã por um propósito divino. Não foi por acaso que esse áudio cruzou o seu caminho. Não foi coincidência você ter parado para ouvir essa voz nesse exato minuto do seu dia. Foi Deus quem te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo quem te conduziu a esse momento de intimidade com o Pai. Foi a mão do Senhor que guiou os seus passos até essa oração. E por isso eu preciso que você preste muita atenção em cada palavra, porque o que Deus vai fazer no seu dia de hoje está condicionado à sua fé nesse momento presente. Agora eu te convido a declarar comigo com muita fé. Declare com a sua própria voz onde você estiver. Não importa se você está no seu quarto, no banheiro, na cozinha preparando o café, no carro, no ônibus, declare em voz alta ou em espírito, mas declare com ousadia, declare com convicção. Declare agora. Eu começo o meu dia na presença do Senhor. Eu entrego a minha manhã nas mãos de Deus. Esse dia será diferente de todos os outros. Esse dia será um dia de vitória. Esse dia será um dia de milagre. Esse dia será um dia de portas abertas. Eu tomo posse da bênção que Deus preparou para mim nessa manhã. Eu recebo agora a cura, a provisão, a direção, a paz, a alegria que excede todo entendimento. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou protegido, e tudo o que eu fizer nesse dia prosperará, porque o Deus do impossível está comigo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Agora, eu quero te pedir algo muito importante, algo que vai selar espiritualmente esse momento, algo que vai ativar a sua fé para esse dia que começa. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O mundo espiritual funciona por leis, e uma das leis mais poderosas é a lei da declaração. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que aquilo que você declara pela manhã define o tom espiritual de todo o seu dia. As suas palavras têm poder de criar realidades, de atrair bênçãos ou maldições. E é por isso que agora, nesse momento, eu quero que você vá ali nos comentários e escreva com as suas próprias mãos uma palavra de fé para o seu dia de hoje. Escreva o que você está crendo que Deus vai fazer nesse dia que está nascendo. Declare nos comentários a sua expectativa, o seu pedido, a sua confiança no Deus que nunca falha. Não escreva simplesmente bom dia, não, escreva algo profético, algo que saia do seu coração. Escreva, por exemplo, hoje é o dia da minha vitória, hoje a porta do emprego se abrirá, hoje a minha família será restaurada, hoje a cura chegará à minha casa, hoje a provisão financeira se manifestará, hoje eu receberei aquela notícia que tanto espero.
Escreva com fé, escreva com ousadia, e enquanto você escreve, eu já coloco a minha mão sobre cada um desses comentários e declaro que Deus está lendo, Deus está vendo, Deus está agindo nesse exato momento sobre cada palavra de fé que está sendo plantada nessa manhã. E o que você escrever será estabelecido no mundo espiritual e se manifestará ao longo desse dia, porque fiel é o que prometeu, e ele vela pela sua palavra para a cumprir. Vai ali agora, pause se precisar, mas escreva, manifeste a sua fé, plante a sua semente de palavras e veja a colheita que você terá no decorrer das horas que virão. E tem mais. Quando você escreve nos comentários, você não está apenas manifestando a sua fé, você está também testemunhando para outros que vão ler. Você está fortalecendo a fé de alguém que talvez esteja fraco. Você está sendo um canal de bênção, então não negligencie isso. Faça agora. Escreva a sua palavra de fé matinal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal, a esse espaço sagrado de oração matinal, a esse altar virtual onde toda manhã nos reunimos para buscar a face do Deus vivo. Eu me alegro profundamente por você estar aqui comigo nesse momento. E eu quero que você entenda algo essencial para a sua caminhada de fé. Isso aqui não é sobre religião. Isso aqui não é sobre placas de igreja. Isso aqui não é sobre tradições humanas, dogmas ou rituais vazios. Isso aqui é sobre Deus, exclusivamente sobre Deus, sobre a palavra viva e poderosa do Deus Altíssimo, sobre começar cada manhã na presença dEle, sobre buscar a sua face antes de qualquer outra coisa, sobre entregar o seu dia nas mãos daquele que segura o universo nas palmas das suas mãos, mas se importa com cada detalhe da sua vida. Cada lágrima que você derrama, cada suspiro que você dá, cada pensamento que ocupa a sua mente. Se você chegou agora, se essa é a primeira vez que você está me ouvindo, saiba que você não chegou aqui por um algoritmo. Não foi o destino, não foi obra do acaso. Foi o próprio Deus quem orquestrou esse encontro. Foi Ele quem colocou esse áudio no seu caminho. E por isso eu profetizo que hoje, nessa manhã, uma aliança espiritual será estabelecida entre o seu coração e o trono celestial. E a partir de hoje, os seus dias nunca mais serão os mesmos. A rotina de começar o dia com Deus vai transformar a sua história. Eu declaro que toda manhã, nesse mesmo horário, você estará conosco, buscando, orando, declarando, e os resultados virão de forma tão visível que todos ao seu redor reconhecerão que há um Deus zelando pela sua vida. Esse canal é um refúgio matinal para os cansados, para os sobrecarregados, para os que choram, para os que esperam, para os que creem, e a porta está aberta para você todos os dias. A palavra de Deus nos ensina algo extraordinário sobre a manhã, sobre o poder de buscar a face do Senhor quando o dia ainda está nascendo. E eu quero te convidar a abrir o seu coração e a sua mente para um ensinamento profundo, revelador, que vai mudar a sua perspectiva sobre as suas manhãs. Existe um segredo guardado nas Escrituras que muitas pessoas ignoram, mas aqueles que o descobriram tiveram suas vidas completamente transformadas. Esse segredo é a prioridade da manhã. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que entenderam que a primeira hora do dia pertence a Deus, que a chave para um dia vitorioso está na intimidade matinal com o Criador. Deixe-me te levar fundo nessa verdade. O livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, em meio a uma das maiores crises da história de Israel, com Jerusalém destruída, o templo em ruínas, o povo exilado, a fome, a peste, a desolação total, traz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, uma declaração que brilha como uma estrela na escuridão mais densa. No capítulo 3,
versículos 22 e 23, o profeta, com lágrimas nos olhos, mas com fé no coração, escreve: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Quero que você entenda a profundidade disso. O profeta não disse que as misericórdias se renovam de vez em quando, não disse que se renovam uma vez por ano, não disse que dependem do nosso merecimento. Ele disse que se renovam a cada manhã. Isso significa que quando você vai dormir à noite, o estoque de misericórdia daquele dia pode ter se esgotado. Você pode ter enfrentado lutas, derrotas, pecados, fracassos, mas ao raiar do novo dia, quando o sol desponta no horizonte, Deus desce do céu um novo carregamento de misericórdia, novinha em folha, intocada, plena, suficiente para aquele dia. É como se o Pai Celestial toda manhã fosse ao depósito da graça e enchesse um cântaro novo para cada filho, transbordante de amor, de perdão, de cuidado, de provisão. E o que você precisa fazer? Buscar isso logo cedo. Buscar enquanto o orvalho ainda está sobre a relva, enquanto o dia está fresco, enquanto o silêncio ainda permite ouvir a voz de Deus. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou com o seu próprio exemplo. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos mostra um dia muito especial no ministério de Jesus. Ele havia chegado em Cafarnaum, entrou na sinagoga, ensinou com autoridade, expulsou um espírito imundo que estava naquele lugar. Todos ficaram maravilhados e a sua fama se espalhou. Depois ele foi à casa de Simão Pedro, e a sogra de Pedro estava de cama com febre, e Jesus a tomou pela mão, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. À tardinha, quando o sol se pôs, a Bíblia diz que toda a cidade se ajuntou à porta trazendo todos os doentes e endemoninhados, e Jesus curou muitos, libertou muitos, e não permitia que os demônios falassem. Foi um dia intenso, desgastante, de muita guerra espiritual. Humanamente falando, qualquer um de nós, depois de um dia daqueles, iria querer dormir até tarde na manhã seguinte. Mas olhe o que o versículo 35 nos revela. E eu preciso que você preste muita atenção nesse detalhe, porque aqui está uma das chaves mais preciosas da vida espiritual. Tendo se levantado de madrugada, ainda bem escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que tinha todo o poder nos céus e na terra, que podia curar com um toque, libertar com uma palavra. Ele não dependia de oração para ter poder, mas ele dependia da comunhão com o Pai, porque ele era 100% homem e 100% Deus, e como homem ele nos deixou o exemplo. Se Jesus, sendo Deus, sentiu a necessidade de se levantar de madrugada, ainda escuro, para buscar o Pai em um lugar deserto, quanto mais nós, meros mortais, frágeis, limitados, precisamos fazer o mesmo. A sua manhã define o seu dia. Aquela madrugada de oração no deserto definiu os próximos passos do ministério de Jesus. Quando os discípulos o encontraram e disseram que todos o procuravam, ele já tinha a direção. Vamos para outras aldeias, porque para isso eu vim. A direção veio na madrugada. O propósito foi alinhado na madrugada. A estratégia celestial foi recebida na madrugada. E é por isso que você está aqui agora, nessa manhã, porque Deus quer estabelecer na sua vida essa cultura de buscá-lo na primeira hora, de entregar a Ele as primícias do seu tempo, de não começar nada sem antes se revestir da presença. Mas eu quero ir além. Eu quero te mostrar outro exemplo bíblico poderosíssimo, que é o do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu muitos salmos que falam sobre a manhã. O Salmo 5, versículo 3 diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Perceba a atitude de Davi. Ele apresentava a sua oração pela manhã e vigiava.
Isso significa que ele orava e ficava atento, esperando a resposta, esperando a manifestação, esperando o agir de Deus ao longo do dia. A oração da manhã não é apenas um monólogo, é um diálogo que continua durante todo o dia. Você faz a sua parte de madrugada e depois fica vigiando, observando como Deus vai responder, como as portas vão se abrir, como os livramentos vão acontecer. O Salmo 59, versículo 16 diz: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu foste o meu alto refúgio e esconderijo no dia da minha angústia. Davi cantava pela manhã. Ele não murmurava, ele não reclamava, ele não se lamentava. Ele cantava a força e a misericórdia de Deus. E quando você começa o dia cantando louvores, algo sobrenatural acontece na atmosfera espiritual. As cadeias são quebradas, as muralhas caem, os gigantes são derrotados. Foi numa manhã que Davi enfrentou Golias. A Bíblia diz que Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda e foi para o vale de Elá, e lá ele enfrentou o gigante. A vitória sobre o gigante foi decidida na madrugada. O Salmo 143, versículo 8, clama: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Davi pedia direção pela manhã. Ele não saía sem saber o caminho. E quantas pessoas saem de casa sem direção, sem ouvir a voz de Deus, e depois se perdem, se machucam, tomam decisões erradas. A sua manhã com Deus é o GPS celestial para o seu dia. E eu não posso falar de manhã sem falar de Ana, a mãe de Samuel. Vocês se lembram da história de Ana? Ela era estéril, humilhada por Penina, com a alma amargurada. Mas a Bíblia diz que ela se levantou pela manhã, foi ao tabernáculo, adorou ao Senhor e orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Foi naquela manhã que o milagre foi gerado. Ela voltou para casa e o Senhor se lembrou dela. Samuel nasceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel. O seu milagre pode ser gerado na manhã de hoje. O seu Samuel pode ser concebido no altar da oração matinal. E tem também a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 19, versículo 27, lemos que Abraão se levantou de madrugada e foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor. Naquela manhã, ele intercedeu por Ló, seu sobrinho, e Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição de Sodoma. A sua intercessão matinal pode salvar a sua família. O seu clamor de madrugada pode livrar seus filhos do fogo do mundo. Eu preciso que você entenda isso. Amanhã é o portal da providência. Os recursos divinos são liberados no início do dia. O maná caía do céu pela manhã. O povo de Israel tinha que sair cedo para recolher antes que o sol esquentasse e derretesse. Se você dormir demais, o maná derrete. Se você acordar tarde, a provisão pode se dissipar. A viúva de Sarepta recebeu a palavra do profeta pela manhã. E naquela manhã, a farinha e o azeite começaram a se multiplicar. Maria Madalena, as outras Marias, foram ao sepulcro de Jesus pela manhã bem cedo e encontraram a pedra removida e o anjo anunciando a ressurreição. Foi pela manhã que a maior notícia da história foi anunciada. Ele ressuscitou. A sua manhã é o palco da ressurreição daquilo que estava morto na sua vida. Os sonhos, os projetos, os relacionamentos, a saúde, as finanças. O que estava sepultado ressuscita na manhã. E o Salmo 30, versículo 5, declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua noite escura pode ter sido longa, dolorosa, cheia de insônia e lágrimas, mas a alegria vai raiar agora, nessa manhã. O sol da justiça está nascendo sobre a sua vida. Então, meu filho, minha filha, entenda o padrão bíblico.
Todos os grandes feitos de Deus, todas as grandes vitórias, todas as grandes revelações aconteceram na esfera da manhã. O milagre da manhã está disponível para você hoje. E é por isso que você não pode sair daqui sem se apropriar dessa palavra. Não deixe essa revelação escapar. O inimigo quer te manter distraído, ocupado, correndo, para que você negligencie o altar matinal. Mas hoje, Deus está te chamando de volta ao primeiro amor, à primeira hora, ao primeiro lugar. E eu declaro que a partir de hoje, a sua manhã nunca mais será a mesma. Aleluia! Glória a Deus! Quem está entendendo essa revelação, glorifique ao Senhor com um aleluia nos comentários. Declare: a minha manhã tem dono, a minha manhã é do Senhor. E agora, com base nessa palavra poderosa que está queimando no meu coração, com base nesses exemplos bíblicos que inflamam a nossa fé, eu quero começar essa oração. Mas antes de começar, eu sinto no meu espírito que tem algo que Deus quer fazer agora. Eu sinto que tem pessoas me ouvindo que estão prestes a desistir, que a noite foi tão terrível que amanhã parece não trazer esperança. E o Espírito Santo me leva a profetizar sobre você. A sua manhã já começou, e com ela um novo ciclo se inicia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Receba essa palavra, tome posse dela e agora me acompanhe nessa oração. Feche os seus olhos, respire fundo, acalme o seu coração, coloque a sua mão sobre o peito se puder, sinta as batidas do seu coração e imagine que cada batida é um louvor ao Deus que te criou. Vamos entrar juntos na presença, com ousadia, com fé, com confiança, porque eu vou me colocar de joelhos espiritualmente com você e vou interceder pelo seu dia, por cada detalhe, por cada área, por cada necessidade, e eu creio que o céu já está se movendo, os anjos já estão descendo, as respostas já estão a caminho, o milagre já foi liberado. Pai amado, meu Deus, meu Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, eu me dirijo ao teu trono de graça nessa manhã. Eu entro na tua presença pelo sangue de Jesus. O véu foi rasgado e eu tenho livre acesso. Então eu me apresento diante de ti com o coração cheio de gratidão, mas também cheio de intercessão, porque eu sei que tem filhos e filhas tuas me ouvindo agora, que precisam de um toque especial nesse dia que começa, que precisam de uma direção, que precisam de uma intervenção sobrenatural, que precisam sentir a tua mão poderosa agindo em cada detalhe. Pai, eu começo clamando pela proteção desse dia. Senhor Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa torre forte. Eu oro pela proteção de quem vai sair de casa hoje. Tem gente que daqui a pouco vai colocar o pé para fora da porta, vai pegar o ônibus lotado, vai enfrentar o trânsito, vai andar por ruas movimentadas, e eu clamo o sangue de Jesus sobre cada trajeto, sobre cada veículo, sobre cada meio de transporte, sobre cada esquina, sobre cada semáforo. Eu declaro que os pneus dos carros estão selados com o sangue do Cordeiro, que os freios estão sob o comando dos anjos de Deus, que os motores funcionarão debaixo de um decreto de perfeição divina. Meu Deus, eu ordeno que nenhum mal, nenhum acidente, nenhuma violência, nenhum assalto, nenhuma bala perdida, nenhum atropelamento, nada, absolutamente nada de ruim vai atingir quem está sob a tua cobertura nessa manhã. O Salmo 91, que é o Salmo da proteção, diz: e eu profetizo sobre você agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está habitando no esconderijo. Você não está do lado de fora, exposto. Você está dentro, guardado, encoberto. O versículo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas estarás seguro. Pai, eu vejo nesse momento com os olhos da fé as tuas asas se estendendo sobre a casa de cada ouvinte, sobre o carro, sobre o ônibus, sobre o metrô, sobre o local de trabalho, sobre a escola dos filhos. Asas de proteção, asas de livramento, asas de cuidado. O versículo ainda promete: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que o mal pode estar acontecendo ao redor, mas não vai te tocar. Pode haver crise, pode haver pandemia, pode haver violência na cidade, mas você está blindado. Blindagem espiritual. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Eu profetizo que você vai sair e vai voltar em paz. Você vai sair com a bênção e vai voltar com o testemunho. Nenhum membro do seu corpo será quebrantado, nenhum fio de cabelo cairá sem a permissão divina. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, eu oro também pela proteção da mente, porque eu sei que o campo de batalha mais intenso, muitas vezes, não é lá fora, é aqui dentro, na mente. Quantas pessoas acordaram hoje com pensamentos de derrota, com pensamentos de medo, com pensamentos de ansiedade, com a mente sendo bombardeada por mentiras do inimigo? Mas a tua palavra diz em 2 aos Coríntios, capítulo 10, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E a ordem é derrubar os raciocínios e todo o baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então agora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo pensamento de medo, toda imaginação negativa, toda previsão catastrófica, toda voz de acusação, toda lembrança traumática, toda mentira que o diabo está soprando na sua mente nessa manhã. Pensamentos de que você não vai conseguir, de que a doença vai piorar, de que o casamento vai acabar, de que os filhos estão perdidos, de que a situação financeira não tem solução, de que você é um fracasso, de que Deus te abandonou. Isso é mentira do inferno. O sangue de Jesus tem poder para silenciar toda a voz do diabo. Eu ordeno que esses pensamentos sejam arrancados pela raiz, e no lugar deles eu declaro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Você terá pensamentos de vida, pensamentos de esperança, pensamentos de fé, pensamentos de vitória. A sua mente será um jardim do Éden, onde florescem as promessas de Deus e não os espinhos do inimigo. Pai, eu te peço sabedoria celestial para o trabalho desse dia. Tem gente que vai enfrentar situações complexas, que vai ter que tomar decisões que afetam a vida de outras pessoas, que vai lidar com colegas invejosos, com chefes tiranos, com clientes exigentes, com prazos apertados, com a pressão do mercado, com a ameaça do desemprego. Mas eu te peço, ó Deus, derrama da tua sabedoria multiforme sobre cada filho teu nessa manhã. Tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Nós pedimos agora, Pai, e recebemos a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Dá a essa pessoa que me ouve a capacidade de resolver problemas que parecem insolúveis, de encontrar soluções criativas que vão surpreender a todos, de falar a palavra certa no momento certo, de calar quando for preciso calar e de falar quando for preciso falar. Dá a ela o discernimento para perceber as armadilhas que estão sendo montadas, para enxergar além das aparências, para não cair em laços. Salomão, quando pediu sabedoria, tu te agradaste tanto que lhe deste também riquezas e honra, e eu profetizo que sobre a sua vida virá a unção de Salomão. Sabedoria,
para governar os seus negócios, para administrar a sua casa, e como consequência, a prosperidade e a honra o alcançarão. Quem está em dúvida sobre qual caminho seguir, qual decisão tomar, ouvirá a voz de Deus dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Aleluia! Agora, Pai, eu oro com muita fé pela saúde nesse dia. Eu não sei qual é a enfermidade que está atacando o corpo de quem me ouve, mas Tu és o Deus que sonda os rins e o coração. Tu conheces cada célula, cada órgão, cada osso, cada tecido. E eu me coloco na brecha agora como intercessor e clamo a cura completa, a cura total, a cura imediata sobre a vida dos que estão me ouvindo. Se tem alguém com dor de cabeça agora, eu repreendo essa dor de cabeça em nome de Jesus, e ela tem que desaparecer. Se tem alguém com dor nas costas, eu ordeno que essa coluna seja alinhada, que as vértebras retornem ao lugar, que os nervos comprimidos sejam libertos e a dor vá embora agora mesmo. Se tem alguém com pressão alta, eu falo ao seu sistema circulatório. Normalize-se na autoridade do nome de Jesus. Se tem alguém com diabetes, glicose alta, eu ordeno que o pâncreas volte a funcionar perfeitamente, que a insulina seja produzida na medida certa. Se tem alguém com anemia, o sangue está sendo fortalecido agora. Se tem alguém com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade crônica, eu repreendo todo o espírito de opressão, todo o espírito de angústia, toda a carga demoníaca que está sobre a sua mente e profetizo alegria, paz, equilíbrio emocional. A palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Então, em nome dessa unção que está sobre todos os que creem, eu decreto cura para os olhos, cura para os ouvidos, cura para a garganta, cura para os pulmões, cura para o coração físico, cura para o fígado, os rins, o estômago, o intestino. Cada órgão do seu corpo está recebendo uma renovação agora. Toda célula cancerígena eu ordeno que morra e seja expelida do corpo. Toda inflamação eu repreendo. Toda infecção eu ordeno que cesse. Todo vírus, toda bactéria seja neutralizada pela virtude do poder de Deus. E eu profetizo que você terá um dia de vigor, um dia de energia renovada, sem cansaço excessivo, sem fadiga crônica. O Senhor é a sua força, e Ele renova as suas forças como a águia. Você correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará. Pai, eu oro pela família de quem está me ouvindo nesse dia. Eu estendo a tua mão de proteção sobre cada membro da família. Começo pelos filhos, Senhor. Filhos pequenos que estão indo para a creche, crianças que estão indo para a escola, adolescentes que estão indo para o colégio, jovens que estão indo para a faculdade, para o trabalho. Eu clamo o sangue de Jesus sobre cada um deles. Eu declaro que os teus anjos vão escoltá-los na ida e na volta. Que as salas de aula serão ambientes de paz, de aprendizado, livres de bullying, livres de más influências, livres de perigos. Eu amarro todo espírito de violência, de drogas, de imoralidade, de rebelião, que tenta seduzir os jovens. E eu oro para que os teus filhos tenham sabedoria para discernir o bem e o mal, e que o temor do Senhor esteja neles para que se desviem do mal. Pai, pelos filhos pródigos, por aqueles que estão afastados do teu caminho, pelos que estão no mundo, nas baladas, nas drogas, nos vícios, eu clamo por um encontro com Deus ainda hoje, um encontro que vai marcar as suas vidas, que vai fazê-los cair em si como o filho pródigo e voltar para a casa do Pai. Envia os teus anjos para resgatá-los das garras do inimigo. Pai, pelo cônjuge, pelo marido, pela esposa, abençoa o casamento de quem está me ouvindo. Restaura a aliança que está por um fio. Onde há briga, leva a paz. Onde há frieza, reacende o primeiro amor.
Onde há traição, traz arrependimento, perdão e restauração. Onde há distância emocional, aproxima os corações. Protege o marido no trabalho, protege a esposa nos seus afazeres. Guarda-os de todo mal, de todo acidente, de toda tentação. Que eles sejam fiéis um ao outro, que se amem como Cristo amou a igreja. Pai, pelos pais idosos que estão em casa, que estão acamados, que estão em asilos, cobre-os com a tua misericórdia. Se estão doentes, cura. Se estão solitários, visita com a tua presença. Se estão com problemas financeiros, provê. Pelos irmãos, pelos tios, primos, sogra, sogro, noras, genros, por toda a parentela, eu peço a tua bênção. Que a tua salvação alcance toda a sua casa, porque a palavra diz em Atos 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu tomo posse dessa promessa para você hoje. Pai, eu oro pelas finanças desse dia. Eu sei que essa área é uma das que mais aflige o coração de muitos. Tem gente me ouvindo que acordou com o peso das dívidas, com a pressão das contas vencendo, com o nome sujo, com o medo de não ter o que comer, com a humilhação de depender de outros, com a angústia do desemprego que já dura meses. Mas eu te louvo, porque tu és Jeová Jiré, o Deus provedor. E a tua palavra diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Cada uma, Senhor, não apenas algumas, cada uma. Então eu profetizo provisão para hoje. Eu profetizo que o dinheiro vai chegar de onde menos se espera. Talvez um pagamento atrasado que estava esquecido, talvez um trabalho extra que vai surgir, talvez uma restituição, talvez um presente de alguém que Deus vai mover o coração. Eu profetizo portas de emprego se abrindo. Quem está desempregado, Deus está preparando uma vaga com o seu nome. Hoje mesmo pode ser o dia da entrevista, o dia da contratação. Eu profetizo que a farinha e o azeite não vão faltar na sua casa. O Deus de Elias é o mesmo, e ele vai fazer o pouco multiplicar. O seu salário vai render além do normal, coisas vão durar mais, promoções vão aparecer no supermercado, alguém vai te abençoar com uma cesta básica. Eu repreendo o espírito de pobreza, o espírito de escassez, o espírito do devorador. Eu ordeno que toda dívida seja paga e que você viva o sobrenatural da quitação. 10 mil reais, 20 mil, 50 mil, 100 mil, não importa o valor, Deus tem recursos nos céus e na terra, e Ele vai mandar a provisão. Eu profetizo que você emprestará e não pedirá emprestado, que você será cabeça e não cauda. Abra as janelas do céu, Senhor, e derrama bênçãos sem medida sobre a vida financeira de quem me ouve. Pai, eu oro pelo emocional de quem está me ouvindo nessa manhã. Tem gente que acordou com o coração partido, com a alma ferida, com uma vontade imensa de chorar. Tem gente que perdeu um ente querido recentemente e a saudade dói. Tem gente que sofreu uma traição, uma rejeição, um abandono, e a autoestima está no pó. Tem gente que foi caluniada, injustiçada, e a revolta queima por dentro. Mas eu te peço, Pai, derrama o bálsamo de Gileade sobre essas feridas. A tua palavra diz que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito abatido. Entra agora nesse quarto, toca nesse coração, enxuga essas lágrimas com as tuas mãos poderosas. Transforma o vale de lágrimas em manancial de águas. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e já é manhã, então a alegria está chegando agora. Eu profetizo que uma paz tão grande vai invadir a sua alma que você não vai conseguir explicar. As pessoas vão perguntar: o que aconteceu? E você vai responder: Deus me visitou, Deus me consolou, Deus me restaurou. Eu declaro que as feridas emocionais vão cicatrizar. Traumas de infância, rejeição paterna, abusos, complexos, tudo isso vai ser curado pelo toque do Espírito Santo.
Você vai se ver como Deus te vê, amado, escolhido, precioso, de grande valor. Nenhuma condenação mais, nenhum complexo de inferioridade, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Levante essa cabeça, filho, filha, você é um príncipe, uma princesa do Rei dos Reis. O rei está enamorado da sua formosura. Receba essa cura interior agora. Pai, eu oro pela vida espiritual de quem está me ouvindo. Fortalece a fé que está fraca, reacende a chama que está quase se apagando, restaura a alegria da salvação. Se alguém está esfriando na fé, desanimado com a igreja, cansado de lutar, pensando em desistir, eu te peço que o Espírito Santo sopre um novo ânimo, uma nova paixão, um novo desejo de buscar a tua face. Derrama fogo do céu sobre a vida de oração. Que o desejo de ler a Bíblia seja renovado. Que o prazer de jejuar, de adorar, de congregar, volte com intensidade. Mostra a esse filho que tu não desististe dele, que os teus planos continuam de pé, que o chamado é irrevogável. Eu repreendo o espírito de desânimo, o espírito religioso, o espírito de mornidão. Eu declaro que essa pessoa será avivada, será batizada com o Espírito Santo e os dons espirituais fluirão na sua vida. Línguas estranhas, profecias, discernimento, cura. Levanta esse guerreiro cansado, Senhor, e o torna um valente de Davi. Pai, eu oro pelos planos específicos desse dia. Tem gente que vai fazer uma prova, uma cirurgia, uma entrevista, uma reunião de negócios, uma conciliação judicial, uma apresentação, uma viagem. Cada plano, cada projeto, cada sonho eu coloco nas tuas mãos. Vai na frente, acampa os anjos ao redor. Se alguma dessas coisas não for da tua vontade, fecha a porta, muda o rumo, redireciona. Mas se forem planos que vêm de ti, então abre as portas, dá a estratégia, dá a palavra, dá o sucesso. A tua palavra diz em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós entregamos agora, confiamos e esperamos o mais de Deus. O sobrenatural, o inesperado, o improvável, o impossível. Tudo é possível ao que crê. Pai, eu também oro por aqueles que estão passando por situações judiciais, processos, audiências, injustiças. O Senhor é o justo juiz, o advogado fiel. Peço que a tua justiça prevaleça. Confunde a língua dos falsos acusadores, desmascara a mentira, faze brilhar a verdade. E que a sentença seja favorável aos teus filhos, pois maiores são as tuas misericórdias do que qualquer condenação humana. Onde o inimigo armou uma armadilha, prepara uma mesa de vitória na frente dos adversários. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, porque eu sei que tu já estás respondendo. A atmosfera mudou, o peso saiu, a nuvem de glória está descendo. Línguas de fogo estão pousando sobre cada um. O anjo do incenso está levando as orações ao trono, e o anjo das respostas já está descendo com as bênçãos. Eu profetizo que esse dia está selado, esse dia está untado, esse dia será um memorial de milagres na sua vida. E agora, com a autoridade que o Senhor me concede, com a fé que arde no meu coração, com a ousadia do Espírito Santo sobre a minha vida, eu começo a declarar profeticamente sobre o seu dia, sobre esse novo dia que está apenas começando, sobre essas horas que estão diante de você, sobre cada minuto que ainda não foi vivido. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, pelo poder do seu sangue, pela autoridade da sua ressurreição, que esse dia será diferente de todos os outros. Esse dia será um divisor de águas, um marco na sua história, um dia que você vai lembrar e dizer, foi naquela manhã, foi naquele dia que Deus agiu, que Deus virou a mesa, que Deus mudou a minha sorte.
Eu profetizo que antes que esse dia termine, você vai receber uma notícia boa. Você vai receber uma ligação, uma mensagem, um e-mail, uma correspondência que vai mudar a sua história. O telefone vai tocar, e do outro lado da linha estará a providência de Deus. Pode ser o gerente do banco dizendo que o crédito foi aprovado. Pode ser o chefe dizendo que você foi promovido. Pode ser o médico dizendo que o exame deu negativo para aquela doença. Pode ser o advogado dizendo que o processo foi ganho. Pode ser aquela pessoa dizendo que te ama e quer voltar. Algo bom está chegando, algo que você não esperava ou que você já tinha perdido as esperanças. Deus é o Deus do inesperado. Ele gosta de surpreender, ele gosta de chegar na última hora, quando todo mundo já disse que não tem jeito. A sua surpresa está a caminho, a sua reviravolta está em trânsito. Eu vejo bênçãos descendo sobre a sua casa, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Eu vejo o carteiro trazendo uma carta de vitória, um documento que você tanto esperava, uma citação de restituição, um cheque que você nem lembrava. Eu vejo alguém batendo na sua porta com uma oportunidade que você jamais imaginou. Um convite, uma parceria, um negócio. Eu vejo o inesperado de Deus invadindo a sua rotina e transformando o comum em extraordinário, o ordinário em sobrenatural. A sua casa será um lugar de milagres hoje. Você vai se deitar à noite e vai contar pelo menos 3 coisas boas que aconteceram no dia de hoje. 3 testemunhos que vão glorificar o nome do Senhor. Eu declaro que as portas que estavam fechadas vão se abrir nesse dia. Portas que foram trancadas pela inveja, pela injustiça, pela burocracia, pela maldade humana. Deus tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre. Eu profetizo que portas de trabalho se abrirão. Alguém vai olhar o seu currículo com outros olhos. Alguém vai se lembrar de você para uma vaga. Alguém vai te indicar. Portas de ministério para os que têm chamado se abrirão. Você vai pregar, vai cantar, vai profetizar, vai discipular. Deus vai te colocar em lugares de influência para a sua glória. Portas de cura se abrirão. A medicina vai evoluir no seu caso. Um novo tratamento vai surgir. Um especialista vai aparecer. E a cura será completa. Portas de restauração familiar. O filho rebelde vai ligar pedindo perdão. O cônjuge distante vai se aproximar com lágrimas. O pai ausente vai reaparecer restaurado. Portas financeiras. O banco vai aprovar aquele empréstimo, o investidor vai aparecer, o cliente vai fechar o contrato. Todas as portas que são da vontade de Deus, eu ordeno que se abram agora, em nome de Jesus. E as portas que precisam ser fechadas, as portas do mal, as portas da tentação, as portas do engano, as portas da destruição, as portas da falsidade, eu as repreendo. As amarrou, as lacrou com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que nesse dia a sua saúde será plena, como eu já orei, mas agora eu profetizo com especificidade. Tem uma pessoa me ouvindo que tinha um exame marcado para hoje, e o resultado vai surpreender os médicos. Aquela imagem suspeita desapareceu. Aqueles números alterados se normalizaram. O laudo vai sair limpo, para a glória de Deus. Tem uma pessoa que ia fazer uma cirurgia hoje, e os anjos estarão na sala de cirurgia guiando as mãos dos médicos, e a cirurgia será um sucesso, a recuperação será rápida, não haverá complicações. Tem uma pessoa que estava sentindo uma dor forte e ia para o hospital, mas essa dor está sendo repreendida agora, e ela não precisará ir, porque a cura já se manifestou. Eu declaro energia, vitalidade, ânimo para o dia. Você não vai sentir aquele cansaço que costuma sentir, você não vai ter aquela sonolência, você vai ter pique para trabalhar, para estudar, para cuidar da casa, para brincar com os filhos. O dia vai render, você fará muito em pouco tempo, o tempo se multiplicará, as tarefas fluirão.
Eu declaro que nesse dia a sua família estará debaixo de uma redoma de proteção. Seus filhos vão para a escola e voltam em paz e trarão boas notas, boas notícias. Maridos e esposas sairão para o trabalho e voltarão com o sustento, com a provisão, e também voltarão com amor, com carinho, com desejo de estar em família. O jantar será um momento de comunhão, a mesa será farta mesmo com pouco, a conversa será edificante, o ambiente do seu lar será um pedacinho do céu. Se a sua casa estava em guerra, a guerra cessa hoje. O espírito de contenda é repreendido. O amor de Deus é derramado sobre a sua família. Haverá abraços, haverá lágrimas de alegria, haverá reconciliação. Eu profetizo que hoje é dia de paz na sua casa. Eu declaro que nesse dia haverá restituição em dobro. Aquilo que foi roubado de você, anos atrás, meses atrás, dias atrás, seja a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, o seu dinheiro, a sua dignidade, a sua reputação, o seu tempo, os seus sonhos, Deus vai restituir. O Deus de Jó, quando Jó orou pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então, eu profetizo que nesse dia você começará a ver os sinais da restituição. Alguém vai te pedir perdão, alguém vai devolver algo que te pertencia. Uma oportunidade similar à que foi perdida vai surgir, mas maior, melhor. O choro de ontem será recompensado com a alegria de hoje. Os anos que o gafanhoto comeu serão restituídos. Você vai plantar e colher no mesmo ano. As promessas que pareciam mortas vão ressuscitar. Eu declaro que nesse dia você encontrará favor aos olhos de Deus e dos homens. Quando você passar, as pessoas vão sentir algo diferente, vão olhar para você com simpatia, com boa vontade. O chefe que era duro vai te tratar com brandura. O colega que era hostil vai te oferecer ajuda. O fiscal que ia multar vai liberar. O policial que ia prender vai deixar passar. O atendente que ia negar vai aprovar. Porque o favor de Deus é como um escudo que te envolve. E as pessoas reconhecem, ainda que inconscientemente, que sobre você há uma marca de bênção. Você é a menina dos olhos de Deus, e quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Eu declaro que nesse dia você será instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Você vai cruzar com alguém que precisa de uma palavra de conforto, de uma oração, de uma ajuda material, e você terá condições de abençoar. O seu sorriso vai alegrar um coração triste. As suas palavras vão trazer esperança a um desesperançado. Você será um canal do amor de Deus fluindo neste mundo seco. E ao abençoar, você será ainda mais abençoado. A lei da semeadura vai operar. Você planta bênção, colhe bênção. Agora, meu amado, minha amada, vamos reafirmar a nossa fé com a palavra de Deus. Eu quero recitar de forma dramática e aplicar diretamente à sua vida o Salmo 118, versículo 24. A palavra do Senhor é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Coloque a sua mão na sua Bíblia ou no seu coração e receba. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia! Este é o dia. Não foi a economia. Não foi o seu chefe, não foi o governo, não foi o acaso. Foi o Senhor quem fez esse dia. E Ele é bom e tudo o que Ele faz é bom. Então esse dia é um bom dia, independentemente das circunstâncias. Esse dia tem o DNA de Deus, a assinatura do Criador. Esse dia é santo, esse dia é profético, esse dia é poderoso. E a ordem bíblica não é murmurar, reclamar, temer. A ordem é: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Alegria não é sentimento, é decisão, é obediência. Então decida agora, profetize comigo. Hoje eu decido me alegrar no Senhor. Hoje eu decido louvar, independentemente do que os meus olhos veem. Hoje eu decido crer que o dia que o Senhor fez trará o cumprimento das suas promessas.
Eu me regozijo, porque a minha vitória já foi decretada nos céus. Eu me alegro, porque o meu milagre já está a caminho. E para completar, ouça também o que diz o Salmo 5, versículo 3. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Deus ouviu a sua voz nessa manhã. A sua oração já foi apresentada. Agora é tempo de vigiar, de ficar atento, de observar as pequenas coincidências, os pequenos detalhes que vão revelar o agir de Deus. Às vezes, Deus responde de uma forma tão simples que a gente pode perder se não estiver vigilante. Uma porta que se abre sutilmente, uma pessoa que aparece do nada, uma ideia que surge na mente, um texto bíblico que salta aos olhos. Fique vigilante, porque o céu está manobrando a seu favor. Agora, com essa palavra queimando em nosso coração, eu quero te conduzir a um ato profético matinal. Você sabe que na Bíblia, os profetas frequentemente realizavam atos físicos que representavam verdades espirituais. Elias colocou o seu manto sobre Eliseu. Eliseu mandou ungir Jeú. Samuel ungiu a Davi com azeite. O azeite representa o Espírito Santo, a unção, a consagração, a cura, a proteção. Então eu quero que você, onde você estiver, vá até a sua cozinha, ou onde você guarda os mantimentos, e pegue um recipiente com azeite, azeite de oliva de preferência, mas pode ser azeite comum, óleo de cozinha mesmo. O importante é o ato de fé. Se você não tiver azeite, pode ser água, pode ser apenas a sua mão ungida pela fé. Coloque um pouco desse azeite na ponta dos seus dedos. Agora, em reverência, eu vou te guiar nesse ato profético que vai selar espiritualmente essa manhã. Primeiro, toque a sua testa, a sua cabeça e declare comigo em voz alta: eu unjo a minha cabeça com azeite nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simbolizando a cobertura da mente, a proteção dos pensamentos, a capacitação intelectual para as tarefas do dia. Assim como o sacerdote era ungido, assim como o rei era ungido, eu me consagro a Deus nessa manhã. Minha mente é mente de Cristo, meus pensamentos são cativos à obediência de Cristo. Agora, toque os seus olhos, as suas pálpebras e profetize: eu unjo os meus olhos com azeite, para que eu veja o que Deus quer que eu veja, para que os meus olhos sejam bons, para que eu enxergue as oportunidades, para que eu veja os anjos ao meu redor, para que meus olhos sejam guardados de toda impureza, de toda cobiça, de toda inveja. Toque os seus ouvidos e declare: eu unjo os meus ouvidos, para que eu ouça a voz do Espírito Santo, para que meus ouvidos estejam sensíveis à direção divina, para que eu não dê ouvidos às mentiras do inimigo, às fofocas, às críticas destrutivas, que eu ouça apenas palavras de vida e verdade. Toque os seus lábios e profetize: eu unjo os meus lábios, para que as minhas palavras sejam temperadas com sal, para que eu fale vida e não morte, para que da minha boca saiam declarações de fé, confissões de cura, palavras de sabedoria, evangelismo e louvor, que os meus lábios sejam um instrumento de glória para o Senhor. Toque as suas mãos e diga: eu unjo as minhas mãos, para que tudo que eu tocar prospere, para que o trabalho das minhas mãos seja abençoado, para que eu estenda as mãos para curar, para abençoar, para ajudar, para acolher. Minhas mãos são mãos ungidas que liberam o poder de Deus. Toque os seus pés e declare: eu unjo os meus pés, para que eu ande por caminhos de paz, para que os meus passos sejam firmes, para que eu não tropece, para que eu pise sobre serpentes e escorpiões, para que eu vá aonde Deus mandar e não vá aonde Deus proibir. Os meus pés são formosos, porque anunciam as boas novas do Evangelho. Agora, se puder, vá até a porta de entrada da sua casa. Se não puder, apenas imagine a porta.
Toque os umbrais da porta com o azeite e profetize: eu unjo a porta da minha casa com azeite em nome do Senhor Jesus e declaro que esta casa está selada com o sangue do Cordeiro. Nenhum mal entrará. Nenhum espírito maligno cruzará este umbral. Nenhuma maldição, nenhuma doença, nenhuma miséria, nenhuma contenda. Esta casa é território do Deus Altíssimo, é embaixada do céu na terra. O anjo do Senhor guarda a entrada e a saída. O fogo de Deus rodeia esta casa como uma muralha. Quando eu sair, sairei debaixo da bênção. Quando eu entrar, entrarei com a paz. Amém. Por fim, abra a porta, mesmo que não vá sair agora, e olhe para o dia lá fora. Com a sua mão ungida estendida, profetize sobre o dia. Eu declaro que esse dia que começa está ungido, está santificado, está consagrado ao Senhor. As ruas que eu pisar estarão ungidas, o ambiente de trabalho estará ungido, a escola dos meus filhos estará ungida, o hospital que eu visitar estará ungido. A unção que está sobre mim transbordará e tocará todos os lugares e pessoas. As bênçãos me seguirão, a bondade e a misericórdia me alcançarão. Em nome de Jesus, amém. E agora, para selar definitivamente essa oração, vamos juntos orar a oração modelo, a oração que o próprio Mestre nos ensinou. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, colocar as mãos no coração e, em unidade espiritual, vamos recitar o Pai Nosso. Que cada palavra saia do seu íntimo como uma confissão de fé e dependência. Repita comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A oração foi feita, o incenso subiu até o trono, as petições foram registradas no livro memorial e o céu já emitiu o decreto de vitória. Antes mesmo de você sair desse lugar de oração, as respostas já estão descendo, os anjos já estão em movimento, as circunstâncias já estão sendo reorganizadas pelo poder soberano de Deus. Nesse exato momento, eu entrego oficialmente o seu dia nas mãos de Deus. Eu entrego cada hora que está por vir, das 6 da manhã até a meia-noite. Eu entrego cada batida do seu coração, cada inspiração e expiração, cada passo, cada decisão, cada encontro, cada palavra que você vai proferir e cada palavra que você vai ouvir. Pai, está tudo entregue. O dia de hoje é teu. A tua vontade seja feita, os teus planos se cumpram, e que nada, absolutamente nada, aconteça sem que tu permitas. E o que permitires, que seja para o bem e para a tua glória. Eu descanso nessa certeza, e quem me ouve descansa também, porque sabemos que tu és fiel e que velas pela tua palavra para a cumprir. Agora, meu querido, minha querida, eu não posso te deixar ir sem antes reforçar algo que é vital para a continuidade dessa corrente de fé. Você recebeu uma palavra, foi ministrado, foi ungido, mas agora é hora de multiplicar essa bênção. Curta esse vídeo, deixe o seu like com fé, porque isso impulsiona essa mensagem a alcançar outras pessoas que, como você, acordaram precisando de um toque de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho, faça parte desse exército matinal que se reúne aqui todo santo dia para buscar a face do Senhor. Não perca as próximas orações, porque a cada manhã Deus tem uma palavra fresca, um maná novo para o seu coração. Compartilhe esse vídeo agora, imediatamente. Pause se for preciso, mas compartilhe. Mande no WhatsApp da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu amigo que está em crise, do colega de trabalho que está doente, dos grupos da família, dos grupos da igreja.
Você não sabe o que essa simples ação de compartilhar pode fazer na vida de alguém. Você pode ser o mensageiro da resposta que aquela pessoa tanto esperava. Às vezes, a pessoa está com pensamentos suicidas e essa palavra de esperança vai alcançá-la a tempo. Às vezes, está no fundo do poço e essa oração vai ser a corda que a puxará para fora. Você pode salvar vidas compartilhando essa oração. Faça isso agora e escreva nos comentários, se ainda não escreveu: hoje é o dia do meu milagre. Hoje a minha vitória chega. Hoje a minha família será restaurada. Ou simplesmente declare a sua fé. Escreva também o nome de alguém que precisa ser impactado por essa oração. O nome do seu marido, da sua esposa, do seu filho pródigo, da sua filha que está doente, do seu patrão, do seu vizinho. Quando você coloca esse nome no altar virtual, a unção de Deus é liberada sobre aquela vida. Milagres acontecem quando a fé é manifestada em comunidade. Siga também o canal no Instagram, onde diariamente postamos salmos, palavras proféticas, trechos poderosos das orações, mensagens que vão edificar ainda mais a sua caminhada. O link está na descrição, vá lá e siga agora. E se você quer receber essa oração matinal direto no seu WhatsApp, para ouvir assim que acordar, para encaminhar com facilidade, para ter sempre à mão quando precisar, escreva nos comentários a palavra WhatsApp em letras maiúsculas e a nossa equipe vai te adicionar na lista de transmissão. Todos os dias, bem cedinho, você receberá uma mensagem que incendiará a sua fé antes mesmo de você escovar os dentes. Você faz parte dessa corrente de oração matinal, a maior, a mais poderosa, a que está impactando o mundo enquanto muitos ainda dormem. Você não está sozinho, nunca mais você começará o dia sozinho. Todas as manhãs, milhares de irmãos e irmãs estarão unidos em espírito com você, declarando, intercedendo, profetizando. Somos uma família, o corpo de Cristo acordando cedo para buscar o Pai. Os portais dos céus estão abertos sobre a sua vida. As janelas do céu estão escancaradas. Bênçãos sem medida estão sendo derramadas. Agora, meu filho, minha filha, vá, tome posse desse dia. Vista a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Você está equipado, você está preparado, você está blindado. O Deus Todo-Poderoso é contigo. O grande Eu Sou está à sua frente, a nuvem de glória te cobre e o fogo te guarda à noite. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. O choro já cessou, a alegria já raiou, o deserto floresceu. Rios de água viva estão fluindo no seu interior. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo durante todo este dia. Que cada minuto seja um degrau de ascensão. Que cada obstáculo seja vencido com louvor. Que cada lágrima seja transformada em vinho novo. Que cada oração silenciosa ecoe no coração de Deus e retorne em bênçãos palpáveis. Você é um milagre andante. Você é a prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Você é um projeto inacabado do Altíssimo, e Ele é o oleiro que está moldando uma obra-prima com o barro da sua vida. Vai com Deus. Vai na paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez, e você se alegrará e se regozijará nele. Até amanhã, se Deus quiser, na mesma hora, no mesmo lugar de oração, para buscarmos juntos a renovação das misericórdias que nunca falham. Fique na paz, ovelha querida. O bom pastor está cuidando de você.